E sobre as doenças sexualmente transmissíveis, o que tu tem para me contar? Bom, é muito engraçado porque a gente se depara com casos, às vezes, que chegam, assim, muito críticos no consultório, né? Porque um dos exames que a gente faz durante qualquer revisão ginecológica é o Papa Nicolau, famoso, né? O citopatológico ou pré-câncer, enfim, que a mulher coleta ali do colinho do útero, que, né, por regra, a gente, em consultório privado, a gente faz todos os anos, né? Na rede pública tem um protocolo para se fazer até com um espaço de tempo maior, enfim. Mas quando a gente se depara com um exame alterado, muitas vezes relacionado com o HPV, que vem no laudo do exame, isso precisa ser investigado um pouquinho mais a fundo. Geralmente a gente complementa, faz mais alguns exames. E uma recomendação sempre é avaliar o casal. Sempre é recomendar que, se a paciente tem parceiro fixo, se tem namorado, se tem marido, é que também o companheiro seja avaliado, porque isso é algo que tem transmissão sexual. Pode ter transmissão sexual. E aí fica uma situação muito delicada, porque se o ginecologista não tiver um cuidado nessa abordagem, tu imagina, isso começa a gerar uma série de desconfianças, problemas, e poxa, como é que eu tenho isso? Geralmente a primeira coisa que vem à cabeça, poxa, mas meu marido me traiu, porque como é que eu tenho isso? Eu não tinha isso antes. E isso é uma coisa que o ginecologista tem que ter bastante cuidado na abordagem, porque a gente não tem uma determinação de período de latência. O que significa isso? A gente não consegue estabelecer ao certo qual foi o tempo realmente que houve esse primeiro contato. Existem também outras formas de contato que não necessariamente só sexual. Então, hoje, quando as pacientes têm um acesso fácil à internet, elas vão lá, já vão buscar informação, né? Já vai no Google, já vai no chat GPT, já vai... Mas essa questão, então, como a gente não tem como estabelecer de forma muito objetiva, assim, o período de latência, né, Carol? Fica difícil tu estabelecer a relação causal direta e de tempo. Então, assim, poxa, a paciente está namorando ou está casada há 3 anos, mas ela pode ter tido um contato com isso há mais tempo. Porque a doença pode ficar incubada, né? Pode, exatamente. E ela se manifesta de acordo com a tua imunidade naquele momento, né? Assim como a gente pega, às vezes, uma virose qualquer aí, por estar com uma imunidade baixa e às vezes o parceiro não pega. Morando junto, dormindo na mesma cama. Porque ele está com uma imunidade boa, está se alimentando bem, está dormindo bem, não está sob forte estresse. E às vezes a mulher manifesta isso, né? Mas a confusão às vezes até aumenta, porque aí, claro, a gente tem, né, como protocolo sugerir que o parceiro faça uma avaliação, mas eu explico de forma bem detalhada, né? E é muito comum também o parceiro fazer o exame e com ele não aparecer nada. E aí até se inverte depois, se não tiver uma explicação, eita, né? Ele vai dizer, mas como é que tu tem e eu não tenho? Então vira um banzé. Eu já atendi casais que vieram consultar a primeira vez comigo em pé de guerra, assim, de sentar na minha frente e nem se olhar. Aí tu começa a ver que, na verdade, eles estavam com informações totalmente equivocadas, né? Mal orientados. E isso foi gerando um problema tão grande que a gente começou a ver, e eu vou mostrando, né? Às vezes eu puxo até uns trabalhos científicos ali com dados para dizer, olha, vem cá, calma, não é assim. Não é bem assim. Não tem como estabelecer essa relação causal direta. Não tem. Pode acontecer de ter sido alguma traição? Até pode. Mas assim, a gente tem que sempre ter o diálogo, né? Eu sempre digo para os casais, confiança, esclarecimento, informação de fonte segura, né? E conduzir a coisa da melhor maneira possível. Então, esse esclarecimento com relação ao HPV, ele é muito comum a gente gerar esse tipo de questionamento e tudo mais. E a gente acompanha depois por um determinado período. Hoje, né, Carol, existem as vacinas, tem a vacina nonavalente, né, que está disponível na rede privada, fora do público-alvo, inclusive, né? Mulheres adultas, né, podem fazer, homens também, e pegam os principais tipos de HPV, que são aqueles oncológicos, que levam a câncer de pênis, câncer de colo de útero, e também aqueles que causam as lesões, as famosas verrugas, né, genitais ali. Então, esclarecimento, diálogo é o princípio básico de tudo. E a relação de confiança do casal, né, de entendimento, de saber, olha, realmente, isso aí aconteceu porque eu estou com a imunidade baixa. Né? É comum herpes também aparecer, né? Às vezes a gente tem ali, poxa, a paciente está com uma crise de herpes genital, o parceiro não tem. Né?
E isso tem relação direta com aquele momento ali, a imunidade dela que baixou, um período pré-menstrual difícil, às vezes um nível de estresse elevado no trabalho, problemas em geral. Poxa, imunidade baixou, as doenças oportunistas, né, aparecem. Então, herpes genital, HPV, as próprias lesões, né, que são as verruguinhas, né? E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, né, com relação ao tabagismo, né, a gente tem uma incidência bem maior, né, de lesões de HPV, de doenças relacionadas ao HPV em mulheres que fumam. Né? Sério? Tem relação? Tabagismo, sim, o tabagismo ele tem um fator potencializador aí. Relacionado ao desenvolvimento dessas lesões. Tanto é que as pacientes que mais a gente trata, né, por lesões de repetição, você trata, depois de um tempo volta, trata, volta, pode olhar. Geralmente a paciente tem algum fator de imunodepressão, ou ela usa um medicamento, corticoide, ou ela fuma. Né? Ou as duas coisas. Então, isso realmente você tem que atacar de forma bem Olha só, não pontual. sabia dessa relação. Olha, tem que parar de fumar, porque senão a coisa, né, vai seguir nesse ritmo aí. Então, o cigarro também, até nisso, ele é danado.